Muito boa noite a todos que nos assistem, que a paz do nosso Divino Mestre esteja presente em vossos lares. Nesse mês, nós estamos abordando em nossas reflexões o tema central da perda de entes queridos, segundo a doutrina espírita. E os irmãos vão poder beber diretamente os ensinamentos dos espíritos através de Kardec, vendo as perguntas 934 a 936 do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, que muito nos ajuda a ter uma compreensão mais clara sobre esta relação tão presente em nossas vidas entre os que aqui ficaram e os que já se foram. De fato, a morte é uma das poucas certezas que temos na vida. E isso não a torna trivial, nem um pouco. Nem por isso menos dolorida para os que ficam e sentem a falta daqueles que passaram para a vida espiritual. Entretanto, a forma como encaramos essa separação tem consequências que podem ser bastante graves, tanto para quem fica quanto para quem parte. Conhecê-las nos ajudará a tornar o sofrimento penoso, desequilibrante, em uma sensação de saudade reconfortante. E para abordar o tema, nada mais apropriado que recordarmos aqui uma passagem da vida de Jesus. No Evangelho nós temos as parábolas, que são os ensinamentos que Jesus transmitia através de alegorias para que as pessoas compreendessem, e temos também as passagens da sua vida. Nesse caso, nós fomos buscar no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 1 a 42, a bela passagem onde Jesus conversa com a mulher samaritana. O mestre saiu da Judéia e voltava uma vez mais para Galiléia, sendo necessário passar pela Samaria. Assim, chegou a uma cidade, na Samaria, chamada Sicar, e havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso era por volta do meio-dia, e nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço. Disse-lhe Jesus então: dê-me um pouco de água. Mas os judeus não se davam bem com os samaritanos. E segundo o entendimento da samaritana, um judeu era simplesmente um adversário, não importava a sua necessidade, poderia até morrer de sede. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. A mulher entendeu essa figura de linguagem. Aprisionada, como a maioria de nós, em conceitos materiais, ela disse: o senhor não tem com quem tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? O que Jesus lhe responde: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ensinamento muito profundo, mas a mulher ainda estava pensando na molécula do H2O. Ali lhe disse: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui e tirar água do poço. Olha o benefício de não ter mais que carregar cântaros e baldes para cima e para baixo. A atitude da samaritana é a mesma da maioria de nós quando convidados a optar entre os bens transitórios da terra e os bens permanentes da espiritualidade. O interesse pela porta larga das facilidades é uma característica humana, e a samaritana refletia isso muito bem, desejando até mesmo saciar a sede sem pelo menos ir ao poço colher a água. Entendendo que ela precisaria de algo a mais para abrir seus ouvidos à boa nova, Jesus, como um bom pescador de almas,
jogou-lhe a isca, dizendo: vá chamar o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, entre desconfiada e cética. De onde aquela conversa com aquele judeu ia levar? Então Jesus, que já sabia, lhe disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E a mulher, então, entendeu que aquele era um homem diferente, um profeta. Vou fazer uma pequena pausa aqui nessa história. O conhecimento das verdades celestes esclarece, conforta, nos consola para que tenhamos a paz de espírito, a calma, a serenidade para enfrentarmos as dificuldades que a vida nos apresenta pelo caminho. E essa compreensão está ao alcance de todos. Ela bate à nossa porta, nos telefona, envia mensagens. Mas nós preferimos ficar com a visão estreita do conceito concreto, como a mulher samaritana que apenas se interessou por aquela água viva, pensando em não ter mais sede, ou ter uma fonte de água mineral de mais fácil acesso do que o poço de Jacó. Quantas pessoas leem obras maravilhosas, se deliciam com as mensagens trazidas pela espiritualidade, reconhecem sua importância, no entanto, não assumem o compromisso da transformação interior incentivada por essas obras. Esperam soluções prontas, vindas diretamente de Deus ou do plano espiritual. Semelhantes à samaritana, desejam matar a sede sem o esforço de caminhar até o poço, mesmo tendo a água viva do Mestre à sua disposição. Nosso inesquecível Richard Simonetti, no livro Atravessando a Rua, conta a história de uma mãe que procura auxílio num centro espírita por conta da dor que sente pela perda do filho querido, que partiu para a espiritualidade ainda adolescente, vitimado por um acidente. Sua dor era legítima, justa. E, embora ela buscasse algum tipo de acolhimento e conforto no atendimento fraterno, refutava todo e qualquer argumento que a atendente utilizasse e a beneficiasse. De fato, muitas vezes nós não estamos ainda prontos para curar as nossas feridas. Mas faz-se necessário nos acautelarmos para não transformarmos nossa dor na razão de nossa existência, estagiando em um pesadelo voluntário, recusando-nos a voltarmos à normalidade que a vida nos demanda. No diálogo final desse conto, a mãe, depois de muita argumentação, diz à atendente: eu não consigo. Só quem perde um filho sabe o quanto isso dói. Perdoe-me se lhe pareço indelicada, mas é fácil falar em coragem, serenidade, bom ânimo, disposição de lutar, quando tudo corre bem. E a atendente, com os olhos algo úmidos, lhe responde: a senhora tem razão. Nossa crença é tranquila enquanto nos demoramos entre flores. Conservá-la no meio de espinhos é um teste terrível. Eu sei bem o que isso significa, pois passei por experiência semelhante à sua. Meu esposo e 2 filhos, toda a minha família, joias da minha existência, faleceram há 2 anos em um acidente de avião. Para preservarmos a própria integridade, é indispensável que não nos percamos em interminável questionamento, como se estivéssemos pedindo contas ao céu. Em nenhuma outra circunstância se faz mais imperiosa a confiança em Deus e a submissão à sua vontade, considerando que o Senhor sabe o que faz, nos esclarece Richard Simonetti. Lembremos do sentido da frase "seja feita a vossa vontade" na oração do Pai Nosso. Voltando à cena da Samaria, a mulher samaritana questiona então sobre o local onde se deveria adorar a Deus, pois os judeus diziam que deveria ser em Jerusalém, no templo, mas os samaritanos realizavam seus cultos naquele monte, onde estava o tal poço. Então,
Jesus declara: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Humberto de Campos, nosso cronista do além, nos narra uma outra história sobre a perda de uma filha querida, cujo contexto se relaciona com esse trecho da passagem evangélica. No livro Relatos da Vida, quem lhe pede para contar seu infortúnio é um companheiro, de nome que ele denomina Capistrano, um pai já desencarnado, que, portanto, já consegue avaliar a situação pela qual passou, enquanto encarnado, desde um outro ângulo. E ele nos conta que tamanha era a sua dor, quando ainda encarnado, após a perda da filha, que ele decidiu por fazer do seu túmulo um grande monumento, luxuoso, como ela merecia, e pagava para que o local tivesse sempre flores frescas, belas, como ela gostava. E assim ele passou as décadas que lhe restavam de vida, adorando um túmulo, como se a filha ali estivesse. Eis uma passagem da sua dor, que eu gosto sempre de ler trechos desses contos, porque eles por si só já dizem tudo, né? Nas palavras do próprio personagem. Ele nos diz o seguinte: eu passei a cultuar loucamente a sua memória. Despendi mais da metade de minhas economias para erguer-lhe um túmulo de alto preço, e por 20 anos consecutivos adorei um monumento inútil, lavando frisos, colocando velas, mudando enfeites, plantando flores. Envelheci chorando sobre a lápide, e um dia chegou minha vez. O coração parou, deslocando-me do corpo inerte. No entanto, embora desencanado, apeguei-me ao sepulcro que venerava, estirando-me nele. Se amigos me buscavam para afastar-me dali, acabava tornando ao formoso monstro de mármore para lamentar-me, aclamar pela filha que não conseguia ver. Como o mestre nos ensinou, o seu reino não tem endereço na terra. Não está em Jerusalém ou na Samaria, nem nos templos, igrejas ou centros espíritas, e muito menos nos túmulos dos cemitérios. O reino de Deus está dentro de nós. Nosso capistrano se lamenta por ter ficado obsediando a filha desencarnada, fazendo-a relembrar com dor e tristeza sua partida. O termo obsessão cabe plenamente nessa circunstância. Muito falamos da influência do mundo espiritual sobre os encarnados, das perseguições para cobrar dívidas e obter vinganças. Em alguns outros casos, o desencarnado apenas sintoniza com o encarnado, uma questão de afinidade, de hábitos e vícios. E por esse mesmo mecanismo da sintonia, pela ação do pensamento, nós, aqui encarnados, também conseguimos, às vezes, prender e transferir a sensação de nossa dor, do nosso sofrimento para aqueles que se foram. E se existe uma boa razão para nos convencermos a seguir vivendo e deixarmos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, como Jesus nos advertiu em Mateus, capítulo 8, versículo 22, é para que aqueles que se foram possam se equilibrar e se libertar do passado, podendo construir um novo futuro e planejar seus novos passos no caminho da sua evolução. Pensemos bem, não seria egoísmo de nossa parte queremos reter esse ente querido junto a nós, sabendo que estamos prejudicando? É claro que não o fazemos com essa intenção. Mas a nossa intenção não atenua a vibração pesada que chegará até o ser amado que nos deixou. Vigiando nossos pensamentos, deixamos de emitir vibrações densas para o falecido, enquanto que, se orarmos por ele, emitiremos
um bálsamo que os envolve, acalma, reconforta e fortalece para terem a segurança necessária nos passos que a eternidade lhes apresenta. A mulher samaritana apenas passou a crer em Jesus quando ele lhe disse tudo o que tinha feito. Assim ela foi ao povoado e chamou a todos para ouvirem o Cristo. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Algum tempo passado desse episódio, temos o apóstolo Tomé também vacilando em relação à ressurreição de Jesus. E era um apóstolo, precisando tocar-lhe as feridas para crer que ele vivia em espírito. E quantos de nós que recebemos do Consolador a doutrina que tanto nos esclarece, continuamos a ouvir a mensagem, mas aguardando uma prova definitiva para repensarmos nossos hábitos? A água viva que Jesus nos oferece através das suas lições tem o poder de saciar esta sede que nos martiriza e nos desestabiliza. Tem o poder de nos iluminar, e esta mesma luz que nos conforta também confortará e ajudará o ente querido que já partiu. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado pela sua atenção.